Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu queria falar um pouquinho, começar a falar um pouco sobre história da arte. Eu vou tentar fazer esse acompanhamento com esse estudo meu da história. Tá tudo muito ligado, principalmente está muito ligado à pessoa que eu sou. Eu gosto muito de pintura. Eu desenvolvi uma pintura chamada Primitivismo, da arte naive. Tem um vídeo até um pouquinho mais antigo que eu gravei sobre isso, tentando explicar a minha percepção, né, sobre essa escola, né, Primitivismo. Tem um livro que eu tenho lido e que por isso que eu vou tentar falar para vocês, que eu gosto demais, que é do Gombrich. Vou tentar mostrar a história da arte. É um pouco Bíblia, né, da história da arte. Desse cara aqui. Esse livro é maravilhoso. E aí, se vocês quiserem adquirir, vocês vão saber tudo sobre história da arte, eu acho. Claro que deve ter muito mais para ser explorado, mas já é o início. Aí eu queria falar um pouquinho da introdução desse livro, que eu achei sensacional. A gente procura tudo, principalmente o que a gente não conhece, a gente procura amarrar muito os conceitos iniciais, né? Mas a gente não pode esquecer que a arte, ela lida com o nosso poder sensitivo, nossa sensibilidade. Quando a gente admira uma obra de arte, a gente tem que também considerar esse fator e não pré-julgar uma obra, tá? Esse autor, né, ao meu ver, através da minha interpretação, ele introduz o livro dessa forma, né? Antes da gente estudar, passar pelas cada fase da história da arte, do desenvolvimento da arte, vamos tirar esse conceito que a gente às vezes carrega, né? Ou melhor, esse preconceito que a gente carrega sobre determinadas obras de arte. Muitas pessoas, quando veem uma figura, uma pintura, e elas conseguem entender nitidamente uma árvore, uma montanha, uma casa, elas se sentem melhor com aquela obra de arte. Na maioria das vezes, eu não quero dizer sempre, cada um tem seus gostos e suas admirações e suas afinidades, mas a grande maioria, principalmente creio eu, que não está habituada a esse olhar, né, com essa visão mais sensível para a obra de arte. E olha, eu não sou a grande conhecedora, eu procuro ler e ouvir sobre isso, para adquirir também um pouco dessa sensibilidade. Mas geralmente é a primeira visão, é o primeiro conceito. Então, de forma que a obra clássica ela é muito bem aceita. O que seria a obra clássica? A gente está falando justamente disso, principalmente do que a gente chama da escola acadêmica. A escola acadêmica era num período que ainda não existia o retrato, a fotografia. Então, os artistas procuravam fazer uma leitura do que estavam vendo fielmente, de uma pessoa, de um castelo, de uma paisagem. E hoje nós podemos ter essa imagem mais fiel, porque tivemos esses quadros desses artistas naquela época, há muito tempo atrás, quando não existia a fotografia. Depois que a fotografia vem, o artista se sente mais encorajado a talvez se liberar um pouco nas suas telas e reinventar a forma como ele vai expressar o mundo, como ele vai ver esse mundo. Tá? Mas aí isso eu vou falar aos poucos, à medida que eu for lendo e for estudando. Aqui no Conta Mais, eu queria contar mais essa história da introdução da história da arte. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele vai falar, né, da pintura rupestre dos homens das cavernas. Eles faziam os animais, pintavam nas cavernas, nas paredes das cavernas, e depois a gente vai percebendo sobreposições de gravuras, né? Ele não fazia aquela arte, vou deixar aqui
é, é, existia um porquê ele estava fazendo aquele desenho, porque ele rabiscava em cima, botava outro em cima, porque era uma questão simbólica. Ele acreditava que se ele desenhasse aquela figura ali na parede e uma lança em cima, alguma coisa assim, aquilo ali ele viria a ocorrer, né? Então faz parte de uma crença e ele projeta aquela imagem na parede e tenta projetar algo que ele quer muito que aconteça, né? Que é ele conseguir essa caça. Ele vai sair, então ele quer que ali, naquele rito que ele está fazendo, descrevendo na parede, é uma coisa como se fosse prevista, que ele espera muito que vá acontecer. Então, por isso que quando nós temos as descobertas desse tipo de pintura nessas cavernas ali, perto da França, né, principalmente, você vai ter sobreposições de imagens em várias cavernas, né? Porque eles usavam para um determinado fim que não fosse uma arte, simplesmente. E esse autor, o Gombrich, ele faz essa menção porque ele quer chamar a nossa atenção que nós carregamos um pouco disso. Como assim? Quando nós temos um retrato rasgado, jogado fora, um retrato rabiscado, um retrato furado, nos incomoda um pouco, né? Então, o simbolismo da imagem nos é importante, sempre será. De formas diferentes do homem primitivo, sim, mas ainda nos choca, ainda acreditamos que se algo for feito naquela imagem, ainda acreditamos que aquilo não nos soa bem, que não é pode significar uma previsão de algo que não venha a suceder muito bem. Então é como se a gente carregasse um pouco dessa história, né? E ele cita outro exemplo, que é a imagem do lobo, do reno, e, né, em Roma nós temos a estátua da loba, que tem aquela história que Roma foi fundada, né, por essas duas crianças, né, que mamam nas tetas da loba. E aí você tem essa imagem em Roma, na cidade, na entrada até hoje. Então, são um simbolismo que ele vai mostrar ao longo do livro, que nós ainda, no fundo, acreditamos muito neles e nesses ritos. E outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante é para a gente realmente tentar tirar todas as nossos conceitos iniciais que a gente tem sobre determinada arte, para a gente poder ver essa arte de forma mais com o primeiro olhar, né, com a primeira sensibilidade. E principalmente quando nós virmos essa arte, não olhar com o nosso olhar, olhar com o que o artista está querendo nos mostrar. Então, nesse sentido que a gente vai tentar fazer esse estudo da história da arte, que eu vou tentar trazer aqui. E, por exemplo, vocês podem até ver esse quadro que eu gosto muito, que é do Leger, e é maravilhoso e também remete à pintura naif. Depois a gente vai explicar mais um pouco. Um abraço, tchau, tchau.